Olá, pessoal. Hoje, hoje o episódio ele vai ser mais motivacional. Hoje nós vamos falar de algumas coisas bem interessantes que vai mexer um pouco com você. Vou falar algo que me emociona profundamente, algo que eu sei que toca em cada um de vocês que está me vendo agora. E eu preciso que você pare o que está fazendo, coloque o fone de ouvido e me dê toda a sua atenção pelos próximos minutos. Não vai demorar muito, mas vai ser excelente para reflexão. O que eu vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente a forma como você se vê, como você se relaciona e como que você vive. Eu vou falar sobre o medo mais profundo que existe no coração humano. O medo que você provavelmente nunca admitiu em voz alta, mas que controla suas decisões todos os dias. Esse medo não é de altura, não é de cobra, não é de falar em público, é algo muito mais devastador. É o medo de não ser suficiente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu quero que você seja brutalmente honesto comigo agora. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais, incapaz demais, inadequado demais? Quantas vezes você olhou para alguém que você ama e pensou: eu não sou suficiente para essa pessoa? Se você está me ouvindo e o coração apertou agora, esse episódio é para você. Eu passei anos da minha vida carregando um peso que eu não entendia. Eu construí empresas, trabalhei em empresas, trabalhei para pessoas, conquistei coisas, perdi coisas, trabalhei até a exaustão. E sabe por quê? Porque lá no fundo eu estava tentando provar algo. Eu estava tentando provar que eu era suficiente. E a verdade é que não importava quantas conquistas eu estava acumulando. Aquela voz na minha cabeça continuava sussurrando: você não é bom o suficiente. Você não é capaz o bastante. E eu descobri algo que mudou a minha vida. Após algum tempo de terapia, eu descobri que esse é o medo número 1 dos seres humanos. Em todo mundo. Não importa onde você nasceu, aonde você está agora, se o conteúdo está sendo traduzido ou não, quanto dinheiro você tem, qual a sua formação, todo mundo em algum nível luta com isso. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Esse medo de não ser suficiente esconde um medo ainda mais profundo. Porque se eu não sou suficiente, o que acontece? Eu não serei amado. Essa é a correlação. E o amor, meu amigo, minha amiga, é o oxigênio da vida. Nós podemos viver sem muitas coisas por aqui, mas não podemos viver sem sentir que somos amados, que somos aceitos, que pertencemos a algum grupo. Então, o que acontece? Nós criamos máscaras, nós nos esforçamos demais, nós nos sabotamos, nós nos escondemos, tudo para não enfrentar essa verdade dolorosa que está enterrada dentro de nós. E eu me lembro de um momento específico da minha vida. Eu estava no auge de um emprego que eu sempre almejei. Estava ganhando bem, faturando bem, vendendo bem, uma equipe sensacional. E um dia eu cheguei no meu apartamento e algo bateu dentro de mim.
eu senti que aquele lugar parece que não me pertencia. Parece que eu não estava fazendo parte daquilo ali. Tamanho era o tempo que eu passava do lado de fora. Eu estava lá, mas não estava presente. E essa reflexão me quebrou no meio. Porque eu percebi que eu estava ocupado, tão ocupado, tentando provar que eu era suficiente lá fora, e eu estava perdendo essa conexão mais importante, que era a conexão comigo mesmo. Entender da onde que eu vim. Quais os passos que me levaram a chegar até aqui. E olha, se você está se identificando com isso que eu estou falando, eu deixei aqui um material especial para você. Ele é um exercício profundo de autoconhecimento sobre como identificar e transformar esse medo. Esse material está disponível, desculpa eu interromper, mas eu tenho que falar isso aqui, tá? Ele está disponível gratuitamente aqui no link. Não custa nada, não precisa pagar nada para ninguém, é só um material de apoio. E nesse momento, você pode estar se perguntando: ô Vitor, de onde vem isso? Por que eu me sinto assim? E a resposta, ela é da sua história, das experiências que você viveu, especialmente quando criança. E deixa eu contar uma coisa para você que eu descobri sobre eu mesmo. Quando eu era criança, em Osório, lá numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, teve uma época que sempre foi um pouco mais complexa e eu era o diferente. Eu não me encaixava nos padrões, eu não era o melhor aluno, eu não era o mais popular. E também, muitas vezes, decepcionei meus próprios pais porque eles esperavam que eu ia na escola, teria que tirar boas notas, não tirava, reprovei. E sabe o que aconteceu? O meu cérebro criou uma crença de que se eu não for perfeito, se eu não for o melhor, eu não sou o suficiente. E se eu não sou o suficiente, eu não mereço amor. E essa crença me perseguiu por décadas. Ela me fez trabalhar mais de 16 horas por dia. Essa crença me fez sacrificar a minha saúde. Essa crença me fez perder momentos preciosos com minha família. Até que um dia eu entendi algo revolucionário. Aquela crença não era verdade. Aquela crença era apenas uma história que eu criei e contei para mim mesmo, baseado em experiências passadas. Daquela coisa que a gente sempre fala, não vou passar o que eu passei. E aqui está o poder dessa descoberta. Se ela é uma história que eu criei, é uma história que eu posso reescrever. Afinal de contas, quem é que fez? Talvez na sua vida tenha sido diferente. Talvez você tenha crescido ouvido que não era bom o suficiente. Talvez você tenha sido comparado com irmãos, com colegas. Talvez você tenha falhado em algo importante e internalizou aquilo como eu sou um fracasso. Mas eu preciso que você entenda algo agora. Aquilo que aconteceu com você não define quem você é. Aquilo que você viveu não determina o seu valor. Você não é a sua experiência passada. Você não é o seu erro passado. Você não é a sua falha. Você é infinitamente muito melhor e mais do que isso. E enquanto eu tomo essa água, vai pensando nisso aqui, ó. Para ajudar a identificar essas crenças que não são fáceis, vocês muitas vezes precisam de ajuda. Às vezes, uma escuta profissional. Mas essas crenças limitantes que estão sabotando você, eu consegui um material, um guia completo com perguntas
poderosas de reflexão. Baixe gratuitamente aqui no link, aqui embaixo. Sinta-se à vontade, aproveite esse material. Agora, deixa eu te contar e te mostrar como que este medo se manifesta no seu dia a dia. Por que ele não fica só no fundo da sua mente? Ele se transforma em emoções que dominam a sua vida. E eu vou dar alguns exemplos e quero que você seja honesto comigo da mesma forma que eu estou sendo com você. Combinado? Quantas dessas emoções você sente regularmente? Ansiedade, por exemplo. Aquela sensação constante de que algo vai dar ruim. De que você vai ser descoberto como uma fraude. De que você vai decepcionar pessoas. Medo da rejeição. Você não se arrisca porque tem medo de ouvir não. Você não expressa seu sentimento porque tem medo de não ser correspondido. Necessidade de controle. Você precisa controlar tudo e todos ao seu redor, porque se algo sair do controle, você vai provar que você não é capaz. E perfeccionismo, por exemplo, você sente isso? Paralisante. Você não termina os seus projetos porque eles nunca são bons o suficiente. Você se sabota antes mesmo de começar. E a comparação? Comparação constante. Você vive olhando para os outros e pensando, putz, eles são melhores do que eu. Você se sente inferior o tempo todo. Sem falar da necessidade de aprovação. Você muda quem você é dependendo de quem você está. Você não tem opinião própria porque tem medo de ser julgado? Olha, vocês não estão sozinhos não, tá? Eu vivi todas essas emoções. Eu saí de casa para morar sozinho e fazer a minha vida com 17 anos. E essas emoções são todas exaustivas. Elas drenam a sua energia, destroem seus relacionamentos e impedem você de viver plenamente. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar isso. Não é fácil. Ninguém está falando que vai ser fácil. Também não é rápido, mas é possível. E tudo começa com uma decisão. Vocês lembram lá em algum desses vídeos que eu comentei com vocês que basta querer? Então, a decisão de parar de viver no piloto automático e no modo avião emocional e começar a escolher conscientemente como você quer se sentir, é só você que vai conseguir. Para ajudar nessa transformação, eu gerei com a nossa equipe um rastreador de emoções. Você pode usar ele diariamente para identificar padrões e começar a mudar. Esse rastreador de emoções, que nós chamamos aqui aleatoriamente, porque fez todo sentido, ele está disponível aqui no link da descrição. Agora, vem a parte mais importante. Como que você transforma isso? Como que você passa de eu não sou suficiente para eu sou mais do que suficiente? E eu vou dar os passos que funcionaram para mim e que eu vi funcionarem para dezenas de amigos que eu compartilhei esses mesmos sentimentos. Vamos lá. Primeiro passo. Reconheça a crença, porra. Se você não souber o que está limitando, você não consegue entender o que pode libertar você. Então, você não pode mudar o que você não reconhece. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Admita. Sim, eu carrego essa porra de crença que eu não sou suficiente. Não tenha vergonha disso. Não se julgue por isso. Apenas reconheça.
Segundo passo, questione essa crença. Se pergunte, isso é verdade? Onde está a evidência de que eu não sou suficiente? Onde está a prova disso? E quando você começar a questionar, vai perceber que não existe evidência real. Existem apenas interpretações distorcidas de experiências passadas. E terceiro passo, reescreva a sua história. Em vez de eu não sou o suficiente, escolha uma nova crença. Afinal, você está criando essas crenças. Então, escolha eu sou suficiente exatamente como sou, ou eu estou em constante evolução e isso é o suficiente. E aqui está o segredo. Você precisa repetir essa nova crença todos os dias, várias vezes ao dia, até que ela se torne sua nova verdade. Haja de acordo com a nova crença. Se você acredita que isso é o suficiente, como você agiria? Você se arriscaria mais? Você se expressaria mais? Você se permitiria ser mais vulnerável? Comece a agir como a pessoa que você quer se tornar. Cerque-se de pessoas que te veem como o suficiente. Afaste-se de pessoas que te diminuem. Aproxime-se de pessoas que te celebram. Você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Já deve ter escutado isso, né? E olha que eu não vou mentir agora para você. Essa jornada ela não é linear. Tem dias que você vai se sentir assim incrível. Tem dias que aquela voz antiga vai voltar. Mas a diferença é que agora você tem ferramentas. Agora você sabe que é uma escolha. E deixa eu te contar algo que mudou a minha perspectiva completamente. Você sabe qual é a diferença entre as pessoas que vivem vidas extraordinárias e as pessoas que vivem vidas medíocres? E o medíocre aqui é de mediano. Não é o talento. Não é sorte, não é dinheiro. É a crença que elas têm sobre si mesmas. As pessoas extraordinárias acreditam, no fundo do coração, que são suficientes, que merecem amor, que merecem sucesso, que merecem felicidade. E essa crença não é arrogância, é autocompaixão, é autoaceitação, é amor próprio genuíno. E olha para o Grupo Girassol que eu e a minha esposa construímos. Clínicas, lojas, e-commerce, produtora, mentoria. E eu posso te dizer com certeza, nada disso teria sido possível se eu ainda estivesse preso naquela crença de que eu não era suficiente. Porque quando você acredita que não é suficiente, você se sabota. Você não se permite sonhar grande, você não se permite receber, você não se permite brilhar. Mas quando você finalmente entende que você sempre foi suficiente, tudo muda automaticamente. Seus relacionamentos melhoram porque você para de buscar a validação externa. Seu negócio cresce porque você para de se esconder e começa a se mostrar. A sua saúde melhora, gente, porque você para de se punir e começa a se cuidar. A sua vida se transforma porque você finalmente se permite viver. E antes de você ir, eu quero fazer um convite para que você acesse o material completo de transformação pessoal. Tem exercícios profundos, guias práticos, ferramentas que vão te ajudar a superar esse medo de não ser suficiente. É tudo gratuito, foi feito com muito carinho, pensando em você que está lutando contra isso. O link está aqui na descrição. Vai lá, faz os exercícios com honestidade e me conta aqui nos comentários como foi.
E se esse episódio tocou seu coração, compartilha com alguém que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Porque tem muita gente por aí sofrendo em silêncio, achando que é a única pessoa que se sente assim, mas na verdade é que todos nós lutamos com isso. E tá tudo bem. Você não tá sozinho. Eu quero terminar esse episódio te dizendo que eu gostaria que alguém tivesse me dito há 20 anos atrás: você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Você sempre será suficiente. Não porque você conquistou algo, não porque você provou algo, mas simplesmente porque você existe. A sua existência por si só já é suficiente. E quanto mais cedo você acreditar nisso, mais cedo sua vida vai se transformar. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sei que esse foi um episódio pesado, longo, mas necessário. Nos vemos no próximo episódio com assuntos mais leves, outros nem tanto. Um grande abraço. Não esqueça de ativar as notificações, seguir o canal e comente aqui quais são as suas dores, os seus medos e se o material disponível vai ajudar a ultrapassar todas essas barreiras. Grande abraço. Vitor Hugo fica por aqui. Aqui foi o episódio do Caqui Roxo.